Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série devocional do Evangelho de Lucas, nesse mês de Natal. E hoje nós iremos fazer a devocional no capítulo 11. Teremos aí o início deste capítulo, que é um texto central, nessa porção, porque é um texto e é um capítulo que fala bastante sobre a oração. Jesus Cristo ensina muito os seus discípulos sobre a oração neste capítulo, e a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Essa é a oração dominical, a oração do Senhor, ou também conhecida como o Pai Nosso, Aqui, esse trecho de Lucas, nos mostra que os discípulos viam Jesus Cristo orar e queriam orar também, Entretanto, eles não sabiam orar e diziam a Cristo que João Batista havia ensinado os seus discípulos a orar e também queria que Jesus os ensinasse a orar, E então Cristo diz: quando vocês orarem, vocês falarão desta forma, vocês orarão desta forma: Pai, santificado seja o seu nome. Ou seja, Cristo aqui, ele está elencando princípios da oração, Ele não está ensinando somente os seus discípulos a fazerem um tipo de oração decorada, porque ele mesmo denuncia isso, uma oração decorada ou repetitiva, Mas ele elenca princípios para que um coração aprenda a ter comunhão com Deus em oração, Então, em primeiro lugar, ele ensina a dirigir a nossa oração ao Pai, santificando o nome dele, adorando o nome dele, sabendo que o nome dele está acima de todos os nomes, o nome dele está separado, Como nós vemos lá em Isaías, quando diz que os anjos tapavam o seu rosto, tapavam os seus pés e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, não há outro como nosso Deus. Você está rogando ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Senhor dos exércitos, ao Todo-Poderoso. É a este que o crente ora, e ele diz: venha o teu reino, E o que é o reino? Ou melhor, o reino de Deus, Sabemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo do Senhor. É viver a vontade de Deus, Jesus Cristo diz: quando disserem o reino de Deus está em algum lugar, não vá atrás, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, oramos pedindo uma mudança interna para que Deus nos transforme conforme a sua vontade, Devemos orar sempre pedindo para que o Senhor renove o nosso ser, vivifique conforme a imagem de Cristo e mortifique os nossos pecados, o velho homem, A nossa oração deve ser dirigida por estes princípios para que nós sejamos conformados ao reino do Senhor pela graça do Espírito Santo de Deus. E ele diz, então: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Então, não somente o sustento espiritual que nós precisamos, mas também o sustento dos nossos corpos, o pão de cada dia. E tudo que isso significa, não só o alimento, mas também a saúde, também a condição de trabalhar para buscar o pão de cada dia. Ter esse sustento que nós necessitamos, toda essa provisão, ela vem do Senhor, E ele continua: perdoa-nos os nossos pecados, Então, é somente Deus quem pode perdoar os nossos pecados, e é do perdão do Senhor que nós precisamos, Ele é o justo juiz, então é a Ele que nós rogamos o perdão pelas nossas faltas. Nós necessitamos do perdão do Senhor todos os dias da nossa vida. Assim como Jesus Cristo ora constantemente, Ele está ensinando os seus discípulos a orarem constantemente, e nós constantemente precisamos do perdão de Deus. Cristo não necessita, porque
Nele não há pecado, mas ele está ensinando os seus discípulos a orar, e que na oração é necessário este princípio de saber que nós somos pecadores e somos diariamente necessitados do perdão de Deus e da sua misericórdia. E ele continua, complementa essa parte dizendo: pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Então nós não podemos pedir a Deus algo que não está em nosso coração. Nós não podemos pedir a Deus o perdão dos pecados se nós não temos perdoado aquele que tem ofendido a nós mesmos, aquele que tem sido faltoso conosco. Se Deus, que é o Senhor dos Senhores, perdoou as nossas faltas, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Se Ele, que é santíssimo, aquele que nós rogamos, santificado seja o seu nome, porque não há outro santo como Ele, se Ele tem perdoado os nossos pecados, nós precisamos também do seu perdão, e nós precisamos então perdoar o nosso próximo. Nós precisamos compartilhar desse perdão do Senhor. Nós não temos o direito de rogar a Deus o perdão do Santo dos Santos se nós, pecadores, não temos perdoado o nosso próximo também. E por fim ele diz: e não nos deixes cair em tentação. Ou seja, antes do pecado ocorre sempre a tentação. Então é uma oração precavida, para que nós não venhamos a cair em tentação. E como isso ocorre? Não somente através do livramento do Senhor, mas através da graça do Espírito Santo, nos dando sabedoria para não nos colocar em tentação, para que nós não venhamos a nos colocar em situações de tentação. Tenhamos essa sabedoria, tenhamos essa preveniência que vem do alto, essa sabedoria que vem do alto, esta prudência, esse cuidado e o zelo para não nos colocarmos também em tentação. E tudo isso é graça de Deus. E, meus irmãos, devemos observar um ponto interessantíssimo nesta mensagem, de que não é somente Cristo que nos ensina a orar, mas é Cristo que possibilita as nossas orações. Ele nos ensina a orar e torna possível a oração dos seus discípulos, pelo sentido de que, pelo sacrifício do Salvador e pela obra messiânica, é que nossas orações são aceitas diante do Pai, são ouvidas diante de Deus. Sem Cristo estar sendo o nosso intercessor constante diante de Deus, sem o sangue derramado sobre os pecadores, as nossas orações, elas não poderiam ser ouvidas diante do Pai. Então, graças a Cristo, porque nós podemos orar, graças a Cristo que nossas orações são ouvidas, e é por meio dele que aprendemos a orar. Se pedimos bem, as nossas orações são ouvidas. E para pedirmos bem, precisamos seguir estes princípios ensinados por Cristo. Louvado seja o Senhor pela vida do nosso Salvador.